Chegamos ao 6º episódio da primeira temporada de Game of Thrones, um episódio protocolar, talvez o primeiro mais nesse estilo, né? Mas ainda assim, cheio de análises para serem feitas e cheio de observações. Peço logo para você deixar um like, para você se inscrever no canal e também para você compartilhar esse vídeo. Peço desculpas pelo atraso dele, eu falhei numa semana, mas gente, muito conteúdo no canal. Eu sou só uma pessoa, não sou um escravo disso aqui. Fora isso, também tem que editar, vocês entendem. Vamos lá bater papo sobre esse 6º episódio, que é o mais importante. Partiu. Acordamos junto com Ned Stark. A Arapuca foi desarmada, porque a presa ela foi capturada. Robert e principalmente Cersei analisam a presa agonizar, politicamente, né, por assim dizer, e também fisicamente. O problema é que a agonia política dessa presa coloca o caçador, por acaso, também em agonia. Robert está mais nervoso do que o comum com o enfraquecimento da sua mão e também com o impasse que foi colocado. Ou ele vai contra os Lannisters, que, como foi dito aqui, dominam o seu reino através de dívidas, sobre as quais já falei aqui nesses vídeos, ou ele vai contra o amigo, que, como ele falou, é mais do que um amigo, é o irmão que ele escolheu, já que seus irmãos ele nunca deu muita atenção, nunca deu tanta moral. E agora, Robert? Fica aquela pergunta, né? Como é que é, Robert? E aí, o que é que nós faz? Robert, é evidente, ele quer ficar do lado do amigo / irmão, tanto que ele dá um tapa na cara da Cersei e acorda uma leoa que andava um pouco adormecida, e inclusive levemente parceira, segundo a gente viu nos diálogos do episódio passado entre os dois. Em seguida, obriga que o amigo volte para a corja, que o amigo retome a mão do rei e reine em seu lugar, o que pode ser o golpe final para Ned. A tal presa, que já vinha agonizando, vai ter que de novo voltar para a floresta. Enquanto isso, Robert vai caçar. Lembra dessa analogia que eu fiz agora, da presa e do caçador? Então, o caçador foi atrás de uma presa e a pobre da presa anterior, que é de todos ali, teve que voltar pra corja. Eu vou voltar a falar sobre esse tapa do Robert em Cersei, porque é mais importante do que aparenta ser. Mas note como ela já tenta criar uma narrativa de que Ned foi visto saindo bêbado de um bordel. Ned, nobre e honrado do jeito que é, sente pelos seus soldados esses que foram mortos, e ainda tenta voltar para Winterfell, onde ele pode se juntar a aliados e também se proteger. Não consegue. O poder o suga para o centro da confusão. Se Ned foi para ajudar o amigo, agora ele é refém desse mesmo amigo que, confuso, como eu disse, sai para caçar, como se a caça já não estivesse acontecendo naquele exato momento, sendo agora ele, Robert, a presa, assim como Ned. Em Essos, as coisas começam a avançar. Dany coloca o ovo de dragão no fogo e começa a se conhecer melhor ao perceber que não sente o calor como uma pessoa comum. Essa descoberta íntima combina demais com a ideia de que ela também está se descobrindo. Ela está se descobrindo nessa jornada. Ela se descobriu na cama ao dominar o Khal Drogo, vem se descobrindo dentro de uma nova cultura e agora se descobre enquanto a magia que envolve o seu nome e a sua história. Ela se descobre enquanto rainha, enquanto Khaleesi no caso, ela se descobre como a mãe do príncipe prometido, o garanhão que irá cavalgar o mundo, mas também descobre suas forças mais viscerais, aqui representadas pelo ritual de comer um coração cru. Essa descoberta de Dany vai gerando inveja e ciúmes no irmão que, na ganância, esquece de viver esse processo que ela tá se doando por inteira. Eu nem sei mais nesse momento o quanto que a Dany quer o trono ou quer viver nessa jornada. É difícil entender nesse ponto específico. A gente sabe olhando o todo, mas nesse ponto específico as coisas ainda são nebulosas. Mas ao passo que seu irmão vai se desfazendo em inveja, ela ganha confiança do povo, e pode ser impressão apenas, mas ela inverte as percepções de Jorah Mormont, que, lembremos, até esse momento, ele é um espião. Um espião que, pelo menos por agora, não parece tanto espião. Ou por ser muito bom no que faz, porque espião não pode parecer ser espião, ou por começar a abraçar a causa da Dany, que, vale dizer, é muito genuína quando a gente pensa que o trono foi literalmente usurpado por Robert. Ele foi tirado das mãos do Rei Louco, né? Das mãos da linhagem Targaryen. Esse caminho do Jorah se confunde bastante com a de vários espectadores que começam a entender esse núcleo e, a partir desse episódio, começam a entender não só o núcleo, mas a força dessa mulher. Uma força tão grande que, se o próprio irmão se coloca no seu caminho, ela vai tirar. E fim, ela arranca o cara. Ela olha ele padecer diante de seus pés com a cabeça queimada com ouro. Dany está no
topo do arco da transição. E quanto mais ela pega o protagonismo do seu núcleo, melhor ele vai ficando, mais ritmo ele vai ganhando. E os contornos começam a desenhar uma jornada enorme para essa personagem. Por falar em contornos, a história muda um pouquinho lá no norte, mais precisamente em Winterfell. Bran não tem paz. Ele ganha uma cela, o que é legal, mas em seguida essa cela vai colocá-lo em risco, vai colocá-lo em perigo. Se Ned está com problemas e precisa decidir questões, se Cat também está em problemas e precisa decidir questões importantes, a mesma coisa também acontece com Robb. Robb começa a surgir na série, começa a se mostrar um bom lutador, mas também um cara sem tanto tato político ao tirar de tempo o Theon Greyjoy de uma maneira super rude e super agressiva. Theon quer muito que ele marche contra Castle Rock, quer que ele declare guerra contra o que foi feito com Ned. Robb reluta, afinal, não é qualquer um que empreende uma guerra não só contra a coroa, mas contra os Lannisters. E se essa história já chegou em Winterfell, é evidente que já chegou ao norte como um todo, por mais que não fale, sabe que vai ter que decidir rápido por isso, no caso Robb, né? Sabe que ele vai ter que tomar uma decisão frente a essa questão. O episódio é esperto. Quando vamos nos envolvendo com a genuína questão política e militar, joga um novo elemento em cena. Quem é esse grupo estranho que chegou no norte, que falou do norte, que falou de um tal de Mance Rayder, que falou do Benjen Stark, por aí vai? Essa é a habilidade que eu mais admirava no começo da série e também na minha leitura. Nunca política demais, nunca magia demais, nunca caminhos simples e óbvios demais. Sempre uma questãozinha, sempre tem uma pulga atrás da orelha, sempre tem um elementinho novo que vem surgir. É como se fosse um universo todo construído cheio de parênteses esses que atravancam, pro bem nesse caso, o seguir óbvio das coisas. Mas eu volto a dizer, há uma habilidade física de Robb imposta aqui, mas também há algo que herdou do seu pai, a falta de qualidade enquanto político. A falta de paz em rebater algo, o ímpeto de toma lá da cá constante, como se tudo precisasse de uma resposta rápida e como se o silêncio também não bastasse, muitas vezes faz essas respostas serem atravessadas e simboliza bastante com o que o Ned fez aqui nesse episódio um pouco mais à frente. Daqui a pouco eu falo. No Vale, Tyrion também passa por apuros, mas começa a desenrolar a situação com a sua inteligência. Tyrion, curiosamente, apesar da altivez clássica dos Lannisters, é o único que consegue se conectar com os comuns. Na dificuldade, ele consegue se conectar com o seu carrasco. Na tranquilidade, ele ganha a empatia do Bronn. Empatia essa que se reflete mais tarde em recompensa, ou seja, no fato de Bronn proteger o Tyrion em um julgamento por combate. Isso volta a acontecer no futuro sob outras circunstâncias, o que vai colocando Tyrion nesse espaço de poder, mas um poder mais intelectual, ao mesmo tempo também que consegue baixar esse intelecto e se conectar com pessoas bem diferentes dele. E para mim isso é o auge do intelecto. Quando o intelectual tá falando apenas para intelectuais, ele ainda está no meio do caminho. Quando o intelectual consegue falar com qualquer pessoa, ele atingiu um ponto. Lembrando agora, ele já havia feito isso com o próprio Jon Snow, principalmente ao se conectar com as ideias desse cara que parecia com a dele, mas era diferente, né? No jeito de tratar era diferente. Então ele se, entre aspas, rebaixa para conseguir plantar uma ideia. O julgamento acontece. Bronn luta contra um cavaleiro do vale e vence também na inteligência. A inteligência do malandro, do safo, do que viveu coisas bem piores do que lidar contra apenas um cavaleiro bem armado e bem vestido. A sede de sangue de Robin Arryn, né, que é o pequeno lord, e da sua mãe também, é tão grande que eles metem os pés pelas mãos e criam um cenário perfeito para alguém bem equipado sofrer contra alguém mal equipado. A decisão de fazer aquele combate ali em local fechado vem muito dos poucos cenários que foram construídos por Vale, mas também valoriza o lance do buraco que tem lá no ninho, né? Então, apesar da limitação de produção, a investida acaba sendo boa, porque valoriza muito e muito o design de produção daquilo que foi construído, sem precisar ficar construindo tantas outras coisas. As pequenezas vão sendo mostradas em cada cenário, e nesse episódio, olha só o tanto de cenários que foram visitados, então tanto faz ali utilizar aquele cenário que não convém para uma batalha, como um cenário também de batalha, né? Essa é uma das grandes forças de Game of Thrones enquanto série, o valor de produção e as boas ideias de usar os cenários o máximo possível. Pois bem, o Rei Robert saiu para caçar. Ele usa uma lança muito parecida com a lança usada na nova série pelo Rei Viserys em sua caça, mas haverão outros paralelos, tá? Só que cada coisa ao seu tempo, eu volto a falar sobre isso um dia. Vale mais ainda falar sobre Ned sentado ao trono, que é curioso, eu não lembrava disso. Bem curioso porque eu aproveito também
também para voltar a falar sobre a cena que o Ned presenciou, a Cersei levando um tapa de Robert. Ned fez uma investida pesada contra outra investida também pesada. Percebendo que queriam colocar ele e a sua mulher em uma situação complicada e de desonra, Ned retruca de maneira extremamente agressiva ao colocar tanto Montanha quanto o Tywin Lannister contra a coroa. Ned, até então, achava que Robert tinha o poder que parecia ter. Por isso, toda essa pompa de tentar resolver dois grandes problemas com uma tacada só. Se esse plano desse certo, e a gente sabe que não vai dar certo, mas enfim, se esse plano desse certo, olha só o que é que aconteceria aqui, né? Ele consegue despossar Tywin, consegue resolver a dívida da coroa e de Robert com ele, e facilita na decisão do amigo a favor dele, no caso do Ned, e diminui o poder da Cersei naquele cenário. Ned veio com essa ideia diretamente por conta do tapa que o Robert deu em Cersei, como se ele fosse o dono daquela situação, mas não é. Tanto não é que os olhares tomam conta da decisão de Ned. Mindinho disse que isso foi um grande passo, uma grande jogada, mas o próprio já vinha vendendo essa ideia e sustentando tudo que o Ned falava. Sempre duvide de quem te bajula, principalmente aqueles que entraram recentemente na sua vida. Pena que Ned não assina esse canal, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. É muito bonito vê-lo sentado no trono, mas ao mesmo tempo não combina. É estranho pensar como o trono, como a coroa, não pode viver, infelizmente, de tanta benevolência. O rei que abre todas as portas deixa muita gente entrar. E quanto mais gente, mais confusão e mais facas prontas para receber o regente em uma possível queda. Varys pouco apareceu aqui. Por quê? Porque ele já tá prevendo a queda. Mindinho apareceu demais. Por quê? Porque ele já está fabricando a queda. E Ned... Bom, Ned de novo já tá caindo. Em uma cena super simples, é mostrado como Cersei tá agindo por detrás dos bastidores, não, pelos bastidores, né? Veja só, Joffrey segue os conselhos da mãe do episódio anterior e vai pedir desculpas pra Sansa, além também de cortejá-la. Sansa cai como um pato nisso, mas essa é a façanha da corte, né? Tem quem queira sair, tem quem queira entrar, mas todos entendem que a corte só é fácil pra quem é de fato aceito, estando fora ou estando dentro. O problema é como se dá essa aceitação, é como se dão esses motivos dessa aceitação. Ou você usa o que a corte é, ou você é usado pela corte, na corte, a favor dela. Não tem muita diferença entre aqueles que sofrem lá no meio da rua por conta dessa monarquia e aqueles que sofrem do lado de dentro, sendo não invalidados, mas ludibriados por essa monarquia que, como eu disse várias vezes, só tem um objetivo: se manter, e ponto. O episódio termina com um ciclo sendo finalizado. Volto de novo no tapa do Robert. Cersei disse que vai honrar esse tapa. O Tyrion, ao vencer o julgamento por combate, paga a sua dívida com o carcereiro e depois fala o lema dos Lannisters. Um Lannister sempre paga as suas dívidas. Quer dizer, não é o lema oficial, como a gente aprendeu, né? O oficial é ouça-me urgir. Mas o não oficial é esse e é o que mais pegou. É um lema que vai começar a ganhar força agora. A Cersei disse que não vai esquecer, que vai pagar as suas dívidas. Ela começa a pagar a sua dívida de honra nesse caso. O Tyrion paga suas pequenas dívidas com moedas e logo fará outras dívidas. E é evidente, Tywin e Jaime não deixarão essas questões sem serem pagas, sem nenhum retorno. Esse lance das dívidas vai além. Lannisters são vingativos. Esse é o ponto. O Ned, coitado, tá descobrindo o óbvio, né? Ou seja, que o Joffrey parece ser um bastardo da rainha, ora só. Mas pouco adianta. Ned, como um bom guerreiro e um péssimo político, avançou mais rápido do que precisava. Paciência não foi uma virtude pro Ned. Eu diria pra ele o título de um dos vídeos recentes aqui no meu canal. Paciência, Ned. Paciência, bebê. Nem todo movimento precisa ser grande. Jeito é melhor que força. Robb vai provar disso também. Tyrion e Bronn comprovaram isso aqui nesse episódio. Então não adianta lutar só com honra. Afinal, quem lutou com honra aqui foi pro buraco, foi pra vala. Então, Ned, bicho, paciência, irmão. Só um pouquinho de paciência. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Eu e você. Então, paciência também quando eu não lançar um vídeo, por favor. Um forte abraço em vocês. Até a próxima e tchau.